Pronto. Pessoal, então, mais uma vez, boa noite. Agradeço a presença de vocês. Na verdade, fico muito feliz com a presença de vocês, de saber que vocês que estão aqui estão de fato empenhados em se preparar para esse concurso de Canela que está em andamento, em etapas iniciais de contratação da banca. Então, ver a fotinha de cada um de vocês, a presença de cada um de vocês, me motiva a entregar cada vez mais um trabalho bom aqui para vocês. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Podem contar comigo, podem contar com o meu compromisso hoje de estar aqui e de entregar um conteúdo que seja de fato útil para a preparação de vocês. Eu sei que fazer um concurso público é sonho de muitas pessoas, é objetivo de muitas pessoas. Muitas pessoas carregam esse objetivo por muito tempo, né? Pretendem ser um servidor público, ter a estabilidade que um cargo público oferece. Então, estar aqui hoje para mim é muito sério para mim, porque eu sei que vocês confiam no meu trabalho, confiam aqui nas informações que eu vou trazer. E fico muito feliz com esse empenho e dedicação de vocês de estarem aqui, quem está aqui na região, nesse frio, 8 horas da noite de uma quarta-feira. Bom, vou iniciar minha apresentação. Fiquem à vontade para utilizar o chat, para mandar mensagem, para mandar dúvidas. Vou ter um espaço depois para abrir para perguntas. Então, sintam-se à vontade. Quero que essa aula seja de fato útil para vocês. Então, se surgir dúvidas, podem perguntar. Se surgir perguntas ao longo da aula, se surgir contribuições também, fiquem à vontade para interromper e perguntar. Tudo bem? Eu já havia perguntado, mas eu quero que vocês coloquem no chat, quem não colocou ainda, de onde é, só para eu saber mais ou menos de onde vocês são e quais são os cargos que vocês pretendem fazer. Para qual cargo você pretende fazer o concurso? Se você já olhou lá a disponibilidade de vagas, você vai ver quantos cargos estão disponíveis, quais são os cargos disponíveis, e me conte aqui para quais cargos vocês vão fazer, para mim ter essa visão e conseguir direcionar a minha apresentação de forma que seja útil para o cargo que vocês estão pretendendo fazer. A Heloíde vai fazer educação infantil, bastante pessoas aí na área da educação infantil. Tem alguém que ainda não decidiu e ainda está pensando qual cargo que faz, tem a possibilidade de fazer mais um, como que tá? Muitas pessoas na área da educação infantil. É uma área que tem bastante vagas, inclusive, e que tem bastante demanda também. Maravilha, maravilha, maravilha. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se vai passar. Pronto. Então, vocês que estão aqui hoje comigo estão dando o primeiro passo de vocês em relação à aprovação de vocês nesse concurso do município de Canela. Então, quero que vocês me contem também, para mim conseguir talvez tirar dúvidas e direcionar melhor, qual que é, na verdade, né? Todo mundo deve ter ali uma maior. Qual que é a maior dificuldade que vocês têm hoje em relação à preparação para o concurso público? É questão de tempo? É questão de conteúdo? Qual que é a dificuldade que vocês, quando vocês pensam assim, nossa, Canela vai abrir concurso. Porém, tem uma coisa que me trava. Qual que é essa coisa que trava vocês? Qual que é a coisa que mais trava vocês hoje em relação a esse concurso do município de Canela? A Andréia já se adiantou e colocou que é a legislação, a Rosana é língua portuguesa. E de forma geral, o que vocês sentem em relação ao contexto geral, à organização, planejamento, tempo? A Janaína colocou que o tempo é a constância. É para todos nós, né, Janaína? O tempo, assim, é algo que ele não respeita as nossas demandas diárias e ele não se curva diante das nossas vontades. Então, a gente tem que se curvar diante dele. Maravilha. Língua portuguesa ganhando aqui também como uma disciplina que tem bastante essa dificuldade, esse sentimento de, meu Deus, será que eu vou conseguir resolver essas questões?
para quem fez de Gramado, viu que língua portuguesa estava tranquila em relação aos conteúdos que a banca costumava cobrar, mas é realmente uma mas é realmente uma disciplina que pega muita gente, porque é cheia de regrinhas, cheia de normas, que se você não decora aquilo, não tem como ir para frente, né? Fernanda, legislação específica do município. São muitos documentos, muitos artigos, muitas páginas. Depois eu vou mostrar para vocês, inclusive, estratégias de vocês dissecarem o edital, desmembrarem esse edital para conseguirem, de fato, aprender aquela lei, decorar aquela lei. Legal, então, muito bom a participação de vocês aqui. Vou iniciar aqui, então. Olha só. Deixa eu passar. Como vocês sabem, já não é novidade para mais ninguém, o concurso de Canela é uma realidade. No começo tinha possibilidades, né? Estavam ainda com dúvidas se realmente Canela iria abrir concurso, como que iria ser. Agora a gente já tem certeza, é oficial, o prefeito publicou um vídeo em sua rede social, a gente tem outros canais de informação pelo Diário Oficial da Prefeitura. Então, o concurso do município de Canela, ele é uma realidade, ou seja, ponto, vai ter concurso em Canela. As vagas existem, e o edital vai sair em breve pelo andar da carruagem aí. O edital deve sair nas próximas semanas, nos próximos dias aí. Depois eu vou passar mais detalhado sobre qual que é o atual status aí do município, como que está o desenvolvimento do processo aí do concurso, ok? Então, a gente tem um concurso em andamento, a gente sabe que vai ter, sabe quais vagas são. Eu postei esses dias um material falando quais são as aulas. E vocês já sabem, né, quais são os cargos que vocês pretendem fazer. Tudo bem? Tem alguém com dúvida em relação se vai ter concurso em Canela ou não? Então, o concurso de Canela, ele é uma realidade. Vai ter concurso no município de Canela. E aí vem uma pergunta que muita gente se faz, que é: será que eu vou dar conta? Eu sei que tem muita gente que trabalha, que tem coisas para fazer, então aí sempre bate aquela dúvida. E agora? Será que eu vou dar conta? E aí eu sei que muita gente acorda, trabalha, cuida da família, chega em casa cansado e no final disso ainda tem que estudar. Como que estuda? Diante desse cenário todo, diante de todo essa rotina caótica, diante do trabalho. E essa pergunta é uma pergunta muito comum para a maioria das pessoas que decidem fazer um concurso, que decidem estudar. Então, assim, primeiro ponto, queria saber quem se sente nessa angústia, nessa dúvida aí, se realmente vai dar certo, se realmente vai dar conta. Como que vocês se sentem quando pensam na possibilidade, né, de começar a estudar? Tá tranquilo ou vocês acham que é algo que vocês não tem problema em relação a isso? Tá todo mundo com a rotina já organizada para começar a estudar? Deixa eu voltar aqui a apresentação. A Rosane está animada. Que bom, Rosane, que bom te ver animada. Aqui. Então tá. Continuando aqui, então. Muitas pessoas, nós, de forma geral, me incluo nisso também. A gente costuma criar várias crenças de estimação, né? A gente costuma colocar várias afirmações na nossa cabeça e aquilo começa a ser uma verdade para a maioria de nós aqui. Então, hoje aqui, a gente vai estudar e olhar um pouco melhor sobre como essas crenças muitas vezes nos impedem de fazer o que precisa ser feito, nos impede de estudar, nos impede de
sentar de fato e conseguir estudar. Então, assim, reconhecer quais são essas crenças que muitas vezes nos atrapalham, que muitas vezes nos ancoram a algum lugar e não nos deixam progredir, é importante. Então, reconhecer esse cenário aqui é importante para a gente conseguir avançar. Então, olha, veja se você se identifica com alguma dessas frases, se você já disse para si mesmo quais algumas dessas frases aqui. Não tenho tempo suficiente, nunca fiz concurso, não sei se consigo, vou esperar o edital sair para começar a estudar. A Lourdes colocou aqui no chat que sente dificuldade de estudar sozinha. É super normal, Lourdes. Quando a gente está sozinho, a gente precisa ser o nosso próprio chefe, né? A gente precisa colocar uma disciplina ali para a gente conseguir seguir. E muitas vezes é o que trava a maioria das pessoas. Então, estudar sozinho é um desafio que a maioria das pessoas tem e que muitas vezes trava a gente nesse meio de caminho. Então, mais uma vez aqui, quem de vocês já se afirmou, já afirmou alguma dessas frases aí em relação ao concurso, ao estudo para concurso? Me conta aqui no chat. Enquanto vocês colocam aqui, deixa eu só arrumar essa apresentação para me conseguir colocar ela melhor aqui, para não ficar ter que passar toda hora, tá bom? Vou só remover aqui e eu já insiro de novo. Enquanto vocês me contam como que é essa relação de vocês com crenças que muitas vezes nos limitam. Ou vocês têm alguma outra crença que também dificulta esse processo de preparação, principalmente. O que vocês sentem em relação a esse momento de sentar para estudar? É tranquilo? Deixa eu colocar aqui de novo. Pronto. Deixa eu voltar a apresentação aqui para a tela. Conseguem ver de novo, né? Maravilha. Então, continuando aqui. Ninguém colocou no chat, então ninguém tem crença, não, né? A Andrea colocou que sim. Então, acho que vocês já estão todos muito bem resolvidos. Então, a gente já pode ir para a parte prática, que é a execução. A Janaína disse que não tem tempo. Isso, eu acho que não conheço nenhuma pessoa que não diz essa frase, que não tem tempo, né? E, de fato, nossa vida ela é muito corrida. A Diana não tem tempo suficiente, a gente sempre bate nisso. Ah, se eu pudesse criar mais 2, 3, 5 horas no meu dia a dia. A Heloíde já passou em 3 concursos. E, Heloíde, como que foi para você esse processo? Foi tranquilo? A Rafaela, eu costumo ter dificuldade em estudar em casa, mas ando tentando hora para dormir, tentando hora para dormir antes. Legal. Muitas vezes o nosso maior problema é conseguir otimizar aquilo que a gente já tem. Então, assim, a gente tem uma rotina corrida. O que eu consigo otimizar dentro dessa rotina que eu tenho, né? Bom, deixa eu pular aqui. E ter essas crenças nomeadas, né, é muito importante, porque é isso que vai fazer o quê? A gente quebrar essas crenças. Então é importante a gente entender que nenhuma dessas afirmações que muitas vezes a gente faz são verdadeiras. Então, muita coisa a gente constrói, a gente reproduz ao ouvir outras pessoas falando e apenas reproduz. Então, saiba que nenhuma dessas crenças que você diz para si mesmo, de eu não sei se eu consigo, eu não me acho boa o suficiente. Então, a gente vai desconstruir isso para construir crenças positivas, de capacidade, de autossuficiência, porque é isso que vai fazer você conseguir sentar e estudar sem aquela vozinha que fica falando que você não consegue, que você não dá conta. Tudo bem? Bom, eu fiz essa introdução. Antes de continuarmos, eu quero me apresentar um pouco para vocês. Eu sei que a maioria das pessoas aqui já me conhecem.
Então, mas para quem não me conhece, meu nome é Ana Karine, eu sou natural de Minas Gerais, como eu já mencionei aqui, para falar do frio. Sou natural de Minas Gerais, morei 2 anos em São Paulo e depois eu me mudei para Gramado. Hoje eu moro em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Por isso que eu mencionei sobre o frio, porque eu era bem do norte de Minas Gerais e era uma região bastante quente. E hoje eu estou aqui enfrentando 4 graus em Gramado. Mas um pouco da minha trajetória. Eu sou formada em Ciências da Natureza pela Universidade Federal de Viçosa. Depois eu fui fazer o mestrado em Ensino de Física em São Paulo. Tive a alegria de ser aprovada em primeiro lugar. Então é uma conquista que eu carrego de forma bem carinhosa, porque todo esse processo me ajudou a estar aqui nessa aula com vocês. Na graduação também tive a alegria de ser agraciada com a medalha Arthur Bernardes, que é uma medalha que o aluno com maior coeficiente recebe. Então, são coisas que eu coleciono e que me trouxeram experiência para conseguir estar aqui hoje passando um conteúdo que seja útil para vocês. E hoje, eu me encontro aqui em Gramado. Já faz algum tempo que eu trabalho com estudantes que vão prestar vestibular, que vão fazer concurso. Então, já faz algum tempo que eu trabalho de forma mais individual com estudantes de pré-vestibular, de cursinho. Mais recentemente, eu comecei a trabalhar com concursos públicos, especialmente concurso municipal. Então, quem aqui já foi meu aluno, eu já preparei uma turma para o concurso de Canela, já preparei alunos individuais, teve um outro município que eu preparei também, e nesse município eu trouxe dados dele, porque foi um município que já finalizou o processo seletivo, né, do concurso. Então, nesse município, a gente já teve o resultado final. Desse município, tivemos a alegria de aprovar 21 pessoas das que fizeram esse preparatório comigo. Dessas 21 pessoas, né, que ao todo, que fizeram o preparatório e foram aprovadas, deixei aqui alguns feedbacks, que eu coleciono com bastante carinho, porque é uma trajetória difícil. Então, eu vivi esse sentimento que muitos de vocês já viveram, de sentarem, de estudarem, de se desesperarem. Então, acompanhei essa turma do início ao fim e tive essa alegria junto com eles de serem aprovados e de serem nomeados servidores públicos do município de Barros Cassal. Então, é uma turma que eu já acompanhei e a gente já finalizou esse processo. Bom, de forma geral, é o que me trouxe até aqui nessa aula com vocês, essa minha experiência desde a faculdade, que é um pouco diferente desse mundo já externo de concurso, mas que também me preparou para estar aqui com vocês, que também me preparou para estar aqui com esses conhecimentos, com essa preparação para ajudar quem vai fazer o concurso de Canela. Tudo bem até aqui? Podemos continuar, então? Bom, dadas as devidas apresentações, conheci um pouco de vocês aqui no chat também. Deixa eu passar aqui. E aí vem, o que a gente vai ver hoje? Muita gente deve estar se perguntando, o que eu vou aprender aqui, o que eu vou tirar daqui em relação ao meu objetivo, que é ser aprovado no concurso de Canela. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui querem ser aprovados no concurso de Canela, né? Coloca aqui para mim no chat, quem quer ser aprovado no concurso de Canela? Coloca eu. Só para mim saber se vocês querem mesmo ou se vocês não querem. Porque se não quiserem, eu também não vou entregar muita coisa aqui. Deixa eu ver quem realmente quer ser aprovado no concurso de Canela. A Andréia quer, legal, legal. Diana, Rosane quer, maravilha. Muito bom saber que vocês querem de fato. A Eduarda quer muito, pelo tanto de que ela colocou na mensagem. Muito bom, Cristine, Rosângela. Maravilha, maravilha. Muito bom saber que vocês querem, de fato, ser aprovados nesse concurso. E eu quero muito também ajudar vocês a serem aprovados. Então, podem contar daqui da minha parte, com a minha ajuda, com a minha animação, para ajudar vocês a serem aprovados também. Então, hoje aqui, a gente vai ver um pouco sobre como que está o status desse concurso hoje. O que está rolando lá na prefeitura, o que está rolando de forma ali por baixo dos panos que a gente não sabe ainda.
Nada publicado oficialmente, além do vídeo do prefeito que vocês já viram. O que vai ter? O que a gente sabe até hoje? Vamos ver aqui também. Outra coisa que a gente vai ver aqui. Quais são as técnicas de estudos que vocês já conseguem aplicar desde agora, antes mesmo de saber quem é banca, cadê o edital publicado? Tudo bem? Outro ponto importante para a gente ver aqui hoje. Como que vocês iniciam essa preparação? O que é preciso? Quais são os pilares fundamentais para fazer uma boa preparação para a prova do concurso da Prefeitura de Canela? E, por fim, eu vou apresentar para vocês uma proposta de uma preparação completa, que é um caminho de início, meio e fim. Sendo o fim, o quê? A nossa aprovação. Tudo bem? Então tá, esse é o nosso cronograma aqui geral da nossa apresentação. Primeiro ponto, o que a gente sabe até hoje sobre o concurso da Prefeitura de Canela? O Matheus disse aqui que está ansioso para saber qual mês o edital vai sair. Bom, Matheus, até hoje a gente tem o quê? A licitação, que é a abertura para as bancas enviarem propostas. Esse processo de licitação ele já foi feito. A prefeitura publicou um documento lá, que a gente chama de edital de licitação, foi publicado. As bancas tiveram até o dia 27, às 9 horas, para enviarem as propostas. Ou seja, já finalizou o prazo para as bancas enviarem as propostas. Após isso, qual que é o atual estágio? A prefeitura vai analisar as propostas. Qual que é o critério de análise? Proposta mais barata. É isso mesmo. Ela colocou lá no próprio documento de licitação que a banca que enviar a proposta mais barata, atendendo aos requisitos que ela solicitou, será a banca vencedora. A prefeitura ainda não divulgou, né, qual foi a banca vencedora, porém, após ela divulgar isso, a banca ainda tem 3 dias úteis para colocar recurso. Assim como vocês colocam recurso quando sai o resultado das etapas do concurso, as bancas também têm esse período para colocar recurso. Após o recurso da banca e uma nova análise da prefeitura, é decidido qual que vai ser a banca que vai realizar o concurso. Até aqui tudo bem? Entendido como que é o processo? Feito isso, a banca vai ter o prazo agora para elaborar o edital e publicar o edital, que é o que vocês estão mais aguardando até hoje aqui, né? Quem aí está ansioso para receber o edital? Que é o documento que norteia toda a preparação da gente. É os conteúdos que caem lá no edital que vai nortear o que a gente vai sentar e estudar. Então, eu acredito que é a parte que vocês estão mais ansiosos para receber até aqui. Tudo bem? Então tá, até aqui temos esse cenário da prefeitura. Eu não vou entrar sobre hipóteses de banca, porque não tenho nenhuma informação oficial sobre isso. O que eu ouço até então, pelas minhas redes sociais e directs que eu recebo, são algumas hipóteses que alguém colocou no chat aqui, já ouvi por cima. Enfim, são hipóteses. Não consigo afirmar para vocês qual que vai ser a banca vencedora. Tudo bem? Então, a gente tem algumas hipóteses de qual será a possível banca que vai realizar o concurso de Canela. Porém, independente de qual que vai ser a banca, se é banca legal, se é banca objetiva, se é banca, me fugiu outros nomes aqui, independente de qual banca for, tem coisas que são básicas e que qualquer banca vai exigir, que é algo que vocês já colocaram no início, por exemplo, língua portuguesa. Todo concurso municipal vai ter língua portuguesa. Então, eu pergunto para vocês, precisa esperar edital sair para estudar a língua portuguesa? Fica a pergunta. Professora, quantas vagas são e quais são as vagas? Que é uma outra informação importante para a gente aqui também. Quem vai prestar o concurso, é importante saber quantas e quais são as vagas disponíveis. A gente tem o quadro que é para professor de magistério,
Para esse quadro, a gente tem várias disciplinas, vários cargos para várias disciplinas abertas. Então, vai ter ali professor de artes, matemática, ciência da natureza, educação física, educação infantil, que é a disciplina que a maioria de vocês que estão aqui estão buscando. Então, vai ter vaga de educação infantil, educação especial, geografia, história, língua estrangeira, língua portuguesa, matemática e séries iniciais, ok? Para outros cargos, a gente tem vaga de maestro, monitor, instrutor de Libras, orientador e supervisor. Desses aqui, apenas maestro e monitor não exige ensino superior. Então, aqui você consegue fazer a prova tendo apenas o quê? O ensino médio. Tudo bem? Então, quem está buscando disciplinas para cargo do ensino médio, não pode fazer tanto para maestro. Eu sei que para maestro precisa de uma formação específica para o cargo. Não é necessariamente uma graduação, mas é necessariamente uma formação específica para o cargo. Para monitor, eles geralmente pedem também um curso de curta duração na área de educação especial. Tudo bem? E os demais cargos aqui também não precisam. Esses outros cargos, na verdade, né, precisam de formação superior para você conseguir atuar. Vanessa, nesse concurso específico é somente para a área de educação. Não vai ter cargo para administração nesse concurso publicado pela prefeitura, ok? A Lúcia perguntou qual formação exige para anos iniciais, o Matheus já respondeu embaixo, licenciatura em pedagogia. Tranquilos até aqui? Dúvidas? Podemos, então, prosseguir? Ótimo, então. Continuando aqui. Pergunta que todo mundo se faz. Por onde eu começo? Acredito que a maioria das pessoas já fez a pergunta aqui. Quem já fez a pergunta aqui? Mesmo aqueles que já fizeram vários concursos e que estão aqui hoje, eu tenho certeza que em algum momento da vida você se perguntou, e agora, por onde que eu começo? Eu não tenho edital, eu não sei qual vai ser a banca, o que que eu faço? Por onde eu começo? O Júlio disse que não faz ideia. Acredito que grande parte das pessoas aqui também já teve esse sentimento. E aí? Por onde que a gente começa quando a gente não tem muitas informações sobre um concurso? Ou mesmo quando a gente tem? Por onde que a gente geralmente começa? A pergunta mais fácil que vem na cabeça é pelo começo. Mas onde fica esse começo, né? Por onde que a gente começa a estudar e a se preparar para um concurso que está aí com vagas abertas, com previsão de abrir para várias disciplinas. A Vanessa diz que é português, matemática, legal. Legal, muito bom. Maravilha. Olha só, tem alguns caminhos que eles são, assim, coringas, que se você entrar por ele, não tem muita chance de dar errado. Primeiro deles, sem isso aqui, a Eliana diz que está estudando, mas vive se perguntando isso ainda. É muito comum. É muito comum a gente se perguntar. Já adianto para vocês um spoiler. Lá nos últimos dias de preparação, vocês vão se perguntar: será que eu estou fazendo certo? Será que eu comecei certo? Então, já acostumem com esse sentimento de dúvida. Na verdade, se acostumem não. Porque quando você segue métodos corretos, esse sentimento não existe. Tudo bem? Mas tem um pilar que ele é fundamental. Que sem ele, vocês não conseguem avançar. Vocês até conseguem sentar ali, estudar aleatoriamente, mas resultado e aprovação, você só consegue se você tiver um pilar principal, que é o quê? Organização. Sem organização, você não consegue sentar e estudar o que precisa ser estudado, você não consegue organizar a sua rotina, você não consegue encontrar tempo para estudar. Tudo bem? Então, a organização, ele é um pilar fundamental para a nossa vida de forma geral. Quem aqui vive, trabalha no dia a dia, cuida de casa, família, sabe que sem a organização
a gente não consegue executar as tarefas que a gente precisa fazer. Para o seu estudo de concurso, isso é a mesma coisa. Se você não organiza o material que você precisa, se você não organiza o seu tempo de estudo, você não consegue ir para frente. Então, quais são os principais passos que você precisa fazer logo quando sai a notícia que vai ter um concurso? Ou mesmo se você já se prepara visando fazer concursos de cidades vizinhas. Se organize para isso. Saiba como funciona a sua rotina, saiba quais são as suas janelas livres para você encaixar o seu estudo, saiba quais são os seus distratores. O que é que são distratores, professora? Olha um famoso distrator aqui, um telefone. Muitas vezes a gente senta para estudar e aí coloca o telefone do lado da mesa. Me diz aqui, qual que é a chance disso aqui dar certo? Não tem como. Quero, inclusive, fazer uma pergunta para vocês. Entrando aqui nesse conteúdo de organização e de métodos de estudo também, quero que vocês coloquem aqui no chat. Quantos vídeos você assistiu hoje na internet e quais conteúdos desse vídeo você lembra? Quais são os conteúdos que você viu hoje na internet falando no Instagram? Quem é que lembra? Você se lembra de todos os vídeos que você assistiu? Quem aí se lembra de todos os vídeos que viu hoje no Instagram? O Júnior falou que nunca. Busquem fazer esse resgate aí. Para um pouquinho e pensa, olha, hoje eu entrei no Instagram, Facebook, ouvi os status lá do WhatsApp, mas o que que eu vi ali? Quais foram os conteúdos? O que que eu aprendi com aquilo? O que que aquilo me agregou? E aí, como algumas pessoas já colocaram aqui no chat, não tem como. É muito difícil. Você talvez vê um ou outro ali que chamou sua atenção, mas a gente perde muito tempo rolando vídeo na internet que não nos agrega em nada, que não nos ensina nada. E agora eu aproveito para fazer uma analogia. Se você não tiver cuidado, método e estratégia, vai acontecer a mesma coisa se você sentar para estudar, assistindo videoaulas para o seu concurso, e se você não fizer da forma correta, vai acontecer igual os vídeos do Instagram. Você vai assistir lá dezenas de videoaulas, e aí quando chegar na prova você vai se perguntar, mas espera aí, o que eu assisti naquelas videoaulas? Qual foi o conteúdo que eu vi? A resposta vai ser a mesma para os vídeos do Instagram. Por que isso acontece? No Instagram, o seu foco não é ficar ali aprendendo. Qual que é o foco da gente? Ficar rolando a tela, rolando a tela, rolando a tela, se distraindo, enfim, vários motivos. E se você assiste videoaula da mesma forma, só sentado, vendo o professor falar, sem nenhuma ação prática, nenhum estudativo, vai acontecer a mesma coisa que acontece com os vídeos que você vê lá no Instagram. O Thiago perguntou, qual que é o segredo para memorizar? Uma pergunta excelente, Thiago. É uma pergunta excelente. E aí eu já vou te responder para a maioria das pessoas, porque existe várias formas de você memorizar. E pessoas memorizam de formas diferentes. Então, talvez a sua forma de memorizar seja diferente da do Júnior, da Rosane, seja diferente da minha. Então, você precisa conhecer como que você funciona, como que seu cérebro funciona. Eu gosto muito de ler e anotar. Eu aprendo melhor e memorizo melhor lendo e anotando. Mas tem algumas que funcionam para a maioria das pessoas. Como que você memoriza uma coisa? Primeiro, você tem que ter contato com aquela coisa. Então, você vai ler, seja lendo no PDF, seja assistindo a videoaula, seja resolvendo uma questão. E depois, você precisa se perguntar o que é que você leu, o que é que você viu. E aí você obriga o seu cérebro a resgatar aquela memória. Então, o seu cérebro, nosso cérebro, ele não gosta de trabalhar. Ele não gosta de gastar energia. Ele gosta de fazer a tarefa mais fácil. Se eu perguntar para vocês, o que é mais fácil? Assistir vídeo no telefone ou pegar um livro e ler? Seu cérebro vai sempre preferir assistir vídeo, porque o esforço que você faz assistindo vídeo é muito insignificante perto da leitura de um livro. Para ler, você precisa ler, esforçar ali mentalmente, ter que entender. Muitas vezes você não entende primeiro, precisa reler. E quando você fica scrollando vídeo, você só passa ali os vídeos. Por isso que você não lembra dos vídeos, porque o seu cérebro não faz esforço para lembrar.
Então, você precisa sinalizar para ele que aquilo é importante, que ele precisa se lembrar daquilo depois. E aí, uma técnica muito boa para memorizar isso é resolvendo questões, porque a questão te pergunta, você precisa responder, você precisa tirar aquela informação de alguma coisa. Ok? A Janaína, na hora parece uma informação útil, mas depois passa despercebido. É exatamente isso. Exatamente. Você vê vários vídeos, nossa, um melhor que o outro. Mas aí depois de 2 dias, te pergunto, o que você viu? Não lembra, a gente não lembra dessas informações. Outro ponto principal é o quê? Planejamento. Então, assim, se você quer realmente ser aprovado nesse concurso, sem um plano, sem um planejamento, você não vai conseguir ser aprovado. Por quê? Se você deixa para decidir o que você vai estudar quando você senta, você perde tempo e você não estuda o que deveria ser estudado da mesma forma como quando você planeja. Então, orientação que eu deixo aqui, tarefa de casa. Tenham um caderno físico de preferência para anotarem tudo que você precisa fazer em relação ao concurso. Então, tem um caderninho para você anotar seus erros, anotar o seu cronograma de estudo. Vou mais na frente falar um pouco sobre essa questão do cronograma de estudo, mas sem planejar a sua rotina de estudo, não funciona. Tudo bem? Então, muita gente vai no quê? Na sorte ali. E quem utiliza método consegue se preparar melhor e chegar na prova melhor preparado. Tranquilo até aqui? E aí vem a pergunta, né, que a gente já falou aqui anteriormente sobre isso, que é, professora, o edital não saiu. E agora, o que eu faço? Muita gente falou, começa estudando língua portuguesa. Por que língua portuguesa? Porque é uma questão, porque é uma disciplina certa de cair em qualquer edital, em qualquer concurso. Então, se você já sabe qual que vai ser o cargo que você vai fazer, se é nível superior, língua portuguesa, você já consegue estudar ela desde hoje, desde amanhã você já consegue colocar ela na sua rotina de estudos, tudo bem? Outra disciplina que é certa de cair, qual que é? Legislação municipal, que é o calo no pé de muita gente, que muita gente derrapa e cai nessa disciplina porque é uma disciplina densa, você precisa se esforçar muito para conseguir memorizar todas aquelas leis, para conseguir lembrar daquelas leis. É muito material. Então, se você já começa a estudar legislação antes do edital sair, você já sai na frente de muita gente. Então, a legislação municipal são documentos públicos disponíveis na internet, você consegue baixar e acessar esses documentos. Lúcia, tem uma lista das leis municipais? Não sou de Canela. Para todo município, são leis básicas que são cobradas. Quais são essas leis? Lei Orgânica Municipal, Regime Jurídico dos Servidores Públicos do município. Então, essas duas leis, elas são cobradas em praticamente todos os editais da maioria dos concursos públicos. Então, você já consegue baixar tanto a Lei Orgânica Municipal de Canela, quanto o Regime Jurídico dos Servidores, e você já consegue estudar por essas duas legislações, tudo bem? Legislação, infelizmente, só funciona estudando a lei seca, e é bem cansativo, Fernanda. Só funciona assim. O que significa lei seca para muitas pessoas que não entendem? É pegar a lei do jeito que ela é, seca mesmo ali, sentar e ler. Não tem outra forma de você aprender legislação. Se você não lê a lei, você não consegue memorizar aquilo para o dia da sua prova. E conhecimentos específicos para o seu cargo. Então, muita gente respondeu, vou fazer para educação infantil. Então, quem vai fazer para educação infantil já pode começar estudando os principais conhecimentos referentes ao seu cargo de atuação. E, por fim, fundamentos de educação, ele é bastante provável de cair nesses casos, nessas disciplinas que abrangem o cargo de magistério. Então, você consegue já adiantar ali principais conceitos de autores, de princípios relacionados aos fundamentos da educação. Compreenderam por aqui, até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Vocês já sabiam
sobre essas disciplinas que são ali coringa para vocês já conseguirem adiantar. Coloca aqui no chat para mim quem já começou a estudar. Coloca aqui no chat. Eu já comecei e quem não começou, coloque também. Eu ainda não comecei, professora. Só para mim saber como que está o cenário de vocês hoje. Quem já começou a estudar? Eliana já começou, Eduarda também. Fernanda já começou com a legislação, Tiago já começou. Maravilha! Então vocês já estão na frente, muito na frente. Muito bom, muito bom. Rosane já começou, Vanessa também, Nádia também. Muito bom. E tem uma coisa que eu ouço há muito tempo que é importante. Conhecimento, ele é algo que ninguém tira de vocês. Então, quem aqui já passou por outros concursos vão conseguir me dizer que o que você estudou para um concurso te ajudou para o outro, concorda? Então, quem já começa a estudar agora é como se fosse engordar um animal para a época de abate. Você vai acumulando aquele conhecimento e o conhecimento ele vai cada vez mais crescendo, é como se fosse construir um prédio. Então, você vai construindo a base, da base os próximos andares. Tudo bem? Muito bom saber que a maioria aqui estão já estudando. A Rafaela já estava estudando para um outro concurso e a prova é nesse domingo. Que maravilha! Acredito que a única diferença será a legislação municipal. Basicamente o que diferencia de um município para o outro quando a banca é a mesma é a legislação municipal. Pela prova, já comecei, pela prova do último concurso. Diana, muito bom. Qual que seria melhor? Primeiro seria melhor a lei orgânica? Tiago, pode começar pela lei orgânica, porque pela lei orgânica você vai conseguir conhecer um pouco mais do município, principalmente se você não é do município. Então, comece pela lei orgânica, depois você pode continuar estudando o regime jurídico, ou se você conseguir conciliar os dois juntos, também você consegue fazer isso e tendo essa dimensão de como funciona o regimento jurídico dos servidores públicos do município. Então, pode já começar pela lei orgânica, é uma lei, inclusive, um pouco mais tranquila, só que ela tem muitos detalhes, muitas pegadinhas, muitos termos de prazos, de coisas que são específicas do município. Então, sua lei orgânica ela deve ser muito grifada, muito escrita, muito resumida para você conseguir memorizar aquelas informações que são específicas daquele município. Ok? Muito bom. Continuando aqui. Eu quero saber agora, perguntei para vocês, e a maioria me respondeu que já está estudando. Fiquei feliz em ouvir isso. Porém, estudar por estudar, muita gente faz. Eu quero que vocês coloquem no chat para mim se vocês estão de fato comprometidos com esse concurso. Quem realmente está comprometido, coloque para mim. Eu estou comprometido. Porque se vocês estiverem, eu vou estar aqui na mesma proporção. Então, deixa eu ver quem de fato está comprometido com esse concurso da Prefeitura de Canela. A Carolina está comprometida. Carolina, eu estou comprometida com você também. Ok? A Andréia também. Legal, muito bom saber que vocês realmente estão comprometidos. E quando a gente afirma isso, quando eu peço essas afirmações, ao escreverem isso, isso ajuda muito vocês também. Porque quando a gente faz afirmações, principalmente afirmações positivas, essas afirmações conseguem também moldar como a gente se enxerga, como que a gente enxerga esse processo. Então, assim como as nossas afirmações negativas, as nossas crenças que nos ancoram, que nos aprisionam, pode nos travar, afirmações positivas pode também nos fazer nos sentir mais motivados, com foco melhor no nosso estudo. A gente chegou agora numa das partes mais importantes, e muita gente perguntou, como que eu faço para decorar? Como que eu faço para memorizar? Tem algumas técnicas que elas são básicas e elas são fundamentais e indispensáveis se você quer se preparar com constância, se você quer se preparar com método, estratégia e direcionamento. A gente tem uma que chama o quê? Estudo
reverso. Como o próprio nome diz, o que significa isso? Estudo reverso. Você começa pelo final. Porém, é um final onde a maioria, né, considera final. Mas a gente vai entender aqui agora por onde que a gente começa. Geralmente, quando vocês sentam para estudar, quem aqui senta para estudar e vai ler PDF? Vai assistir vídeo aula? Vai resolver questões? Como é que vocês fazem quando sentam de fato para estudar? Então, a gente vai ver hoje, para quem tem, principalmente tem pouco tempo, tem algumas técnicas que conseguem otimizar o pouco tempo que você tem. O Júnior falou que começa a sentar e assistir vídeo aula. Quem mais? Quem mais assiste vídeo aula? Quem mais lê PDF? Quem mais resolve questões? O que é comum? Já pegando aqui o gancho do Júnior. Qual que é o comum? Muita gente senta e vai fazer o quê? Assistir vídeo aula, ler vários PDFs. Só que, se você faz isso de forma passiva, tem um grande risco de você não conseguir se lembrar daquilo que você leu, daquilo que você estudou. Então, se você só fica na teoria, 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 e só vai resolver questões no final, esse caminho que você está percorrendo, ele vai ser muito lento. Porque você vai conseguir absorver muito pouco. De que adianta você ler, ler, ler e não saber se você realmente aprendeu? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é qual que é o primeiro, qual que é a prioridade que você deve ter quando você senta para estudar. Comece por questões. Resolva questões, principalmente questões da própria banca do seu concurso. Ah, professora, mas eu não sei qual que é a banca do concurso de Canela ainda. Tudo bem, até então a gente não tem essa informação, mas você consegue pegar questões com base em provas de municípios vizinhos. Quais que foram as questões que caíram para a prova do município de Gramado que teve agora recente? Quais que foram as questões de outros municípios vizinhos? Então, se você ainda não tem a informação da banca, pegue de outros concursos anteriores do próprio município, de municípios vizinhos. Então, ao invés de você sentar e apenas ler ou apenas ficar assistindo vídeo aula, comece pela questão. A questão, ela desbloqueia muita informação no seu cérebro, além de te ensinar. Então, quando você senta, que você pega uma questão e lê, você pergunta para si mesmo qual que é aquela resposta. E você estimula o seu cérebro a buscar aquela informação. Então, ao ler a questão, tentar resolver, você está o quê? Treinando o cérebro. É como se fosse treino de academia. O que acontece na academia? Quanto mais a gente treina, mais forte a gente fica. Nosso cérebro é um músculo. Quanto mais você treina, mais forte você fica. E a questão é como se fosse um biotônico. Quem aí é mais antigo que costumava tomar biotônico. Tem muito benefício. Tem o benefício de você exercitar, tem o benefício de você aprender com a própria questão. Muita questão nos ensina. Quando você erra, aquele erro, ele é uma bússola para apontar para onde você deve seguir. Se você errou uma questão lá, uma concordância verbal de língua portuguesa, qual que é a próxima tarefa, professora? Errei. O que eu vou fazer? Eu vou ver a resposta correta e marcar qual foi a resposta correta e arquivar o meu arquivo de questão? Lógico que não. Se você errou a questão, é seu dever, você é obrigado a revisar aquele erro que você teve. Então, errou a questão? Qual que é o próximo caminho? Estudar o erro. Então, aqui já entrando no nosso próximo tópico. Fez a questão, teve erro, eu identifico o meu erro. O que eu errei aqui? E foi por falta de quê? Foi porque eu não sabia? Ou foi por falta de atenção? Saber essa causa também é importante. Fez isso? Qual que é o próximo passo? Corrigir o erro. Então, se eu errei porque eu não sabia, nesse momento eu sento, eu abro uma videoaula, eu abro um PDF e eu entendo qual que era aquele conteúdo que eu não sabia. Pronto, passei pelos 3 principais pontos e depois o que eu faço de novo? Eu resolvo questões novamente.
Tem muita gente que acha que estudar para o concurso é se transformar o sábio naqueles conteúdos, o expert em língua portuguesa. A não ser que você seja professor de língua portuguesa e vá lecionar a língua portuguesa, você precisa saber apenas o suficiente para responder as perguntas da sua prova. Então, por isso que as questões são importantes. Quando você senta lá na sala, de frente para a sua prova não te pergunta quantas horas de estudos você teve. Ela não te pergunta quantas videoaulas de língua portuguesa você assistiu. Ela vai te perguntar um conteúdo e você vai ter que responder. Então, você precisa fazer o quê? Treinar aquilo que você vai fazer. Se responder questões, você precisa ficar expert em resolver questões. E não expert em língua portuguesa ou em legislação do município de Canela. Tudo bem? Então, essa aqui, para quem muitas vezes está perdido e não sabe por onde começar, comece pelas questões. Ah, professora, mas e como que eu acho questões? Tem várias formas de você conseguir questões. Quem aqui já foi meu aluno tinha acesso a um acervo de provas da Banca Legal, que era a banca que fez o concurso de Gramado. Então, eram mais de 100 provas da Banca Legal. O aluno conseguia entrar lá, selecionar questões e resolver. Não sei qual que é a banca ainda. Pode fazer provas da Banca Legal, pode fazer provas de outra banca, mas exercite aqueles conteúdos. Ah, eu sei que língua portuguesa vai cair. Então, comece resolvendo questões de língua portuguesa. Tudo bem? É como se fosse assim, se você resolve muitas questões de um mesmo conteúdo, no dia da prova, se cair aquele conteúdo, não tem como você não acertar. É a mesma coisa de você perguntar, quem foi Pedro Álvares de Cabral? Né? A gente considera, Pedro Álvares de Cabral descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil? Isso pode ser perguntado de várias formas. Só que a resposta vai ser uma só. Assim como um conteúdo de concurso. A resposta é uma só. Porém, a banca tem várias formas de perguntar aquilo. E como que eu vou conseguir acertar? Se você consegue responder aquilo de várias formas. Certo até aqui? Então, maravilha. Deixa eu descer aqui para a gente continuar. Aqui a nossa visão geral, né? De como que a gente faz esse estudo por questões. Qual que é a regra? Qual que é a nossa estratégia para a gente conseguir resolver questões? Deixa eu ver se vocês estão aqui comigo ainda. Quem está aqui comigo? Legal, a Rafaela deixou uma dica. Quero saber quem está aqui comigo ainda. Carolina está. É muito bom saber quem está aqui comigo, para mim saber como que eu consigo avançar. Estão cansados? A aula está fazendo sentido para vocês? Está ajudando? Faz sentido ou não? Janaína falou que sim. Maravilha, Janaína, obrigada. Carolina, tá muito bom. Quero entrar num ponto aqui importante, que muita gente me pergunta. Só ver aqui, legal, muito bom. Com certeza, Cristine. É aquela, né? Estudar sem aprender não adianta. Não adianta estudar sem aprender. A mesma coisa, meu objetivo aqui hoje. Qual é o objetivo? Que vocês saiam aprendendo algo. Assim como eu puxei a orelha de vocês, que não adianta ficar lá assistindo vídeo no Instagram, depois não se lembrar, a mesma coisa deve ser para as aulas que vocês assistem também. Então, assistir sem aprender é perda de tempo. Perda de tempo de vocês, perda de tempo da minha parte também. Olha só. E aí tem duas realidades que eu quero mostrar para vocês agora. É o seguinte. A gente tem basicamente dois perfis de candidatos que é comum a gente encontrar. Vocês podem ter colegas aí ou conhecer pessoas. Basicamente, a gente divide em dois perfis. O candidato A é aquele que faz o quê? Estuda do jeito que sempre estudou, sem método, sem direção, torcendo para dar certo. O segundo candidato, que é o candidato B, como que ele faz? Ele decide priorizar a preparação, ele aprende a estudar do jeito certo, com estratégia e direcionamento. Aí eu pergunto para vocês, se passaram 6 meses, e aí chegou na véspera da prova, como que esses dois candidatos vão estar?
Depois de 6 meses, o candidato A nesse perfil aqui e o candidato B nesse perfil aqui. Imagina como que eles estarão lá na última semana, véspera de prova. A imagem já nos ajuda a dizer como que está a situação de cada um desses candidatos, né? O mais perdido pelo excesso. O A está mais perdido pelo excesso. Se vocês observarem, inclusive, a mesa do A, olha como que tem material aleatório, pilhas de livros, enquanto o outro está mais organizado. Isso quebra uma das grandes crenças que a gente tem, que é: eu preciso de muito material, eu preciso assistir muita videoaula, eu preciso de muito PDF. E é o que acontece com muita gente. Muita gente faz o quê? Acaba adquirindo aqueles cursos que tem centenas de videoaulas que vocês nunca vão conseguir assistir. Imagina, você tem um tempo que concurso municipal, ele geralmente é mais rápido. Então o tempo ele é curto. E aí você vai lá e pega um volume de 500 aulas para assistir. Não tem como a gente conseguir fazer isso. Ou então pega um PDF de conteúdo que tem 300 páginas. Aí eu pergunto para vocês, como que vocês vão conseguir ler e aprender e decorar 300, 200 páginas de um PDF? Não tem como. Então, o que é inteligente e estratégico para quem está se preparando para um concurso público e quer otimizar o tempo, quer se preparar de fato, estudando o que realmente cai, o que realmente a banca cobra, é ter método, é ter estratégia e ter direcionamento de quem sabe como fazer isso. Então, muita gente talvez é o primeiro concurso, não sabe por onde começar, outras pessoas já fizeram e aí hoje ainda se sente perdido. Então, ter direcionamento é muito importante para quem está se preparando. Tudo bem? Ah, inclusive, comentando sobre isso aqui, eu já cheguei a adquirir um desses cursos que tem essas centenas de videoaulas. Quando eu abri, de verdade, olha que eu sou da academia, sou da faculdade, eu já tenho o costume de estudar. Eu fiquei pensando, meu Deus, por onde que eu começo isso aqui? Porque é muito volume de conteúdo. Então, dicas sempre que eu dou, como eu já dei anteriormente em relação à organização. O básico bem feito, ele já vale muito do que você ficar tentando fazer algo perfeito, algo mirabolante. Então, o mínimo, ele vale para a maioria das coisas. Ambiente de trabalho, ele tem que ser o mínimo de coisas possível, porque senão seu cérebro se distrai, assim como o volume de conteúdo também. Então, se você pega lá centenas, dezenas de videoaulas, você nunca vai conseguir assistir. E aquilo te carga uma sobrecarga mental, que você se sente culpado por não estar conseguindo evoluir. E aquilo, ao invés de ajudar, só te atrapalha. Então, tenham muito cuidado quando vocês forem sentar para estudar e o material que vocês vão escolher. Me conta aqui no chat, quem está fazendo o primeiro concurso? Eu vi algumas pessoas que fizeram 3, algumas já foram aprovadas. E quem está fazendo o primeiro concurso? Me conta aqui no chat para eu saber se tem pessoas iniciando agora esse caminho de concurso público. Ninguém? Todo mundo já fez concurso anteriormente? Muito bom isso, então. Vocês já estão experientes. A Andréia já fez? Sim. Legal. A Cristina é a primeira vez, Cristine. Tiago também vai fazer pela primeira vez para monitor. A Daniane é o terceiro concurso. Daniane, você fez o da Gramado Tour, né? Maravilha, maravilha. Então, que bom saber que já tem gente aí já nessa caminhada há algum tempo.
A Maria também é pela primeira vez. Maravilha. E eu quero deixar aqui para vocês quem vai fazer pela primeira vez, quem está fazendo novamente, algo muito importante. Abinoam Maria. Ah, legal. Desculpa pelo erro do nome, tá? A Eliana é o segundo. Muito bom. Uma frase que eu sempre afirmo que é: você não precisa de mais conteúdo. E outra, você não precisa comprar o conteúdo. O que eu digo com comprar o conteúdo? Comprar um curso de língua portuguesa. Lógico que existem muitos cursos bons, muitos cursos que vai te preparar. Tem muito professor bom que eu conheço, inclusive, de língua portuguesa. Enfim, tem vários materiais bons. Porém, você não necessariamente, você não é obrigado a investir no material para concurso municipal. Porque material a gente tem de graça na internet. Quem concorda comigo? Manda aqui no chat. Quem acha que hoje em dia a gente encontra material de graça na internet? No YouTube, alguém lá em cima tinha compartilhado um site, eu passei por cima, não vi direito, tem sites gratuitos. Então, assim, material de graça, sejamos sinceros, a gente tem bastante na internet. Então, não é algo que a gente precisa e é obrigado a comprar para se preparar. Ok? A Daniane colocou que utilizou meu material de provas para o concurso. Que legal que te ajudou, Daniane. Muito bom, muito feliz saber que te ajudou a se preparar. Exato, Thiago. Tem muito material gratuito, tem muitos professores bons, só que a gente precisa fazer o quê? Saber como utilizar, saber como estudar isso, em qual ordem, de qual forma. Que aí vem o X da questão. Da mesma forma como quando você compra um curso que tem várias videoaulas, se você não sabe como assistir aquelas videoaulas, não adianta muita coisa. Então, você tem infinitos materiais gratuitos na internet. Só que se você não sabe como utilizá-los, como você utiliza aquilo para estudar, de nada adianta. É igual a questão da legislação. Vocês me perguntaram, por onde começa a estudar a legislação? Lei orgânica e regime jurídico. São 2 documentos, públicos e gratuitos. Vocês conseguem baixar. Porém, por que algumas pessoas conseguem gabaritar a legislação e outras não conseguem? Sendo que as duas pessoas tiveram acesso ao mesmo material, à mesma legislação. O mesmo documento que eu baixei de legislação para mim estudar foi o mesmo que a Janaína baixou para estudar. Mas por que talvez a Janaína gabaritou a legislação e eu não gabaritei? Qual que é o segredo entre isso? Eu posso talvez estudar pelo mesmo tempo que ela estudou, eu posso sentar do lado da mesa dela, no mesmo momento que ela, e estudarmos juntas, porém ela pode gabaritar e eu não. Qual que é o segredo que faz uma pessoa ser aprovado e outra não? Uma pessoa conseguir decorar aquilo, aprender aquilo, e uma outra não. Então, são questões que elas são muito mais profundas do que a gente consegue abordar aqui hoje. Então, por mais que eu tenha passado aqui para vocês sobre a importância da organização, do planejamento, do estudo reverso, isso resolve uma parte do problema que a gente tem. Né? Muitas pessoas falaram que ajudou, que foi útil, só que isso resolve apenas uma parte da questão. E aí tem uma pergunta que eu quero fazer. E agora? O que eu faço com tudo isso? O que eu faço com todas as informações que eu repassei para vocês, que vocês aprenderam aqui? Como que eu aplico isso em uma preparação para um concurso, com o tempo que eu tenho, com a rotina que eu tenho? Então, foi pensando nisso, e de acordo com a experiência que eu já tenho nessa área de concurso, que agora eu quero abrir para vocês o que eu chamo de o protocolo de aprovação do município de Canela. Como que vocês podem utilizar técnicas comprovadas, métodos comprovados para serem aprovados no município de Canela? Como que vocês vai ser aquela pessoa que pega o material, pega a legislação seca e consegue estudar e aprender? Porque estudar sem aprender não é interessante para a gente. Então, mais uma vez, conteúdo a gente tem de graça na internet.
Estudar mais horas talvez não seja o segredo, como eu disse, posso estudar ao mesmo tempo que uma outra pessoa. Porém, outra pessoa consegue êxito e eu posso não conseguir. Então, você já tem horas aí suficiente para você conseguir estudar. O que a gente precisa é de um direcionamento. São de técnicas, de métodos que a gente precisa para conseguir chegar, sair do ponto A e chegar no ponto B. Tudo bem? Ah, outra coisa aqui. Quem aqui utiliza IA também, é bom, importante ter bastante cuidado, porque a IA ela pode ser uma ajuda, mas pode também ser um tropeço. Então, fica aqui como dica. Bom, a maioria dos candidatos que são aprovados, geralmente não é por falta de esforço, né? Não é porque que não são aprovados, geralmente não é por falta de esforço. Pense em quantas vezes você sentou, você estudou, você, mesmo cansado, estudou, mas ainda assim você não aprendeu. Mas ainda assim você não conseguiu a aprovação. Então, talvez o que falta não é mais horas de estudos, não é mais material, não é mais esforço, mas um direcionamento que te tire do ponto A e te leve ao ponto B. Antes de continuar, quero perguntar aqui para vocês se alguma coisinha que eu te disse hoje te ajudou, te ensinou, te tirou, te levou para um outro nível que você ainda não tinha chegado. Quem conseguiu aprender algo aqui com essa aula, coloca para mim no chat aqui, já valeu, hashtag já valeu. Só para me entender se realmente foi útil, o que eu posso me comprometer aqui, com o que eu posso ajudar mais ainda vocês. E aqui considera que nossa aula já valeu. Legal, legal, muito bom ler. Legal, muito bom. Maravilha. Você vai colocar provas para nós? Carolina, as provas dependem muito de qual que vai ser a banca. Então, antes de disponibilizar provas, eu vou apresentar aqui mais à frente para vocês, depende muito de qual que vai ser a banca, né? Então, já valeu e também abrir um leque de opções para iniciar. Que bom, Thiago. Então, assim, qual que é o caminho agora para a gente seguir? Aquele caminho que te leva para aprovação. Caminho com técnica, método, que vai te levar para aprovação. Bom, esse protocolo de aprovação é um sistema, eu não gosto de chamar de curso, mas é um programa, um acompanhamento, onde a gente vai caminhar juntos, desde agora, desde hoje, até quando? Até o dia da sua prova, até a sua nomeação. Então, o que eu preparei dentro desse material aqui para vocês? A minha câmera está desligada, Carolina. Acho que confere para ver se tem a sua internet. Aqui para mim tá ok, tá? Depois vê se na sua internet, depois clica de novo. O que eu pretendo? O que a gente vai acessar nesse protocolo de aprovação para o município de Canela? Então, para o município de Canela, a gente vai ter um conjunto de aulas gravadas. Mas já adianto, não são aquelas aulas de conteúdos de língua portuguesa, não serão aquelas aulas densas, porque, como a gente já sabe, aula a gente tem gratuitamente na internet. Então, meu objetivo aqui é dar direcionamento. É te dizer o que você precisa estudar, como você precisa estudar, o que você pode ignorar. Então, o nosso objetivo vai ser caminhar juntos e eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer. Qual que é o caminho que você precisa iniciar? Qual que é o caminho que você precisa seguir? O que a gente vai ter mais, professora? Encontros online. A gente vai ter um conjunto de encontros. Isso vai ser passado o cronograma direitinho para vocês, de acordo com o cronograma do edital também. Mas a gente terá encontros para a gente conseguir alinhar a rota. É importante a gente parar muitas vezes e fazer o quê? Calibrar a nossa bússola e saber para qual direção a gente está indo. Então, além das aulas gravadas,
a gente terá encontros online, materiais em PDFs para ficar de fácil acesso, para vocês conseguirem sentar e estudar, ler, simulados de cada disciplina. Vai ter simulado de língua portuguesa? Vai ter simulado de língua portuguesa. Vai ter simulado de legislação? Vai ter simulado de legislação específica para o concurso de Canela. Porque não adianta nada você fazer um simulado de legislação do município lá de Caxias do Sul. Tem que ser o quê? Simulados específicos para o município de Canela. Então, tem que ser da legislação de Canela. Simulado de raciocínio lógico para quem vai fazer de cargo de nível superior, simulado de fundamentos da educação, legislação municipal esquematizada. O que é isso, professora? Eu montei e esquematizei toda a legislação do município de Canela. Então, muitas pessoas falaram, meu Deus, são muitos arquivos, são muitas leis, são muitas páginas para ler. Concorda? E eu que o diga quantas horas eu fiquei aqui esquematizando a lei, depois eu vou mostrar mais à frente como que eu organizei essa legislação. Então, todos os artigos lá eu organizei de forma visual, porque a gente memoriza muito de quê? De forma visual. Alguém perguntou anteriormente, como que a gente memoriza? Forma visual é uma das principais formas, porque o seu cérebro faz associação. Uma comunidade do WhatsApp, eu decidi abrir um grupo, uma comunidade aberta, para que todos nós consigamos, quem vai se preparar para o concurso de Canela, ter trocas, interagir com outros candidatos que vai fazer o concurso também. O acervo de provas da banca, então assim que anunciar qual que vai ser a banca, a gente já providencia todas as provas daquela banca para vocês conseguirem ter acesso, e a gente vai ter esse acompanhamento até o dia da prova. Eu quero fazer um spoiler para vocês, quem está aqui comigo, todo mundo que está aqui comigo. Tudo que eu estou passando aqui é o quê? Um pré-lançamento. Porque a gente não tem edital ainda, então o objetivo é passar essas informações privilegiadas para vocês. Então, eu estou passando aqui uma oportunidade que ela é única e especial para quem está aqui comigo no dia de hoje. Porque esse aqui é um pré-lançamento, porque o edital ainda não foi publicado. Após o edital, isso vai ser mais oficial. Então, até agora, a gente tem pré-lançamento desse nosso protocolo de aprovação. E vai ter um bônus especial. Eu sei que muita gente tem dificuldade nessa área, então eu montei um curso específico de fundamentos da educação. Por já ser uma área que eu já tenho bastante experiência, já desde a graduação, já é uma área que eu já atuo, montei um curso de fundamentos da educação voltado para concurso público. Então, se você vai fazer concurso para magistério, provavelmente é quase 100% de chance de cair a disciplina de fundamentos da educação no seu concurso. Então, a gente montou um curso todo voltado para a disciplina de fundamentos da educação. Tudo bem? E eu quero deixar aqui também um bônus muito especial para quem está aqui comigo. Eu vou abrir depois a oportunidade para vocês conseguirem entrar nesse protocolo. Os 5 primeiros que entrarem vai ganhar um encontro individual comigo para a gente conversar e eu conseguir orientar você de forma direcionada sobre o que você precisa fazer. Então, os 5 primeiros que entrar vai ganhar esse encontro de conversa, de uma conversa individual, onde eu vou conseguir diagnosticar a sua rotina, de acordo com toda a minha experiência já trabalhando com concurso municipal, eu consigo identificar a rotina do aluno e conseguir passar um direcionamento do que ele precisa fazer. Então, os 5 primeiros que entrar, já prepara aí, já me manda depois o WhatsApp para a gente conseguir fazer esses encontros individuais. Tudo bem? Tiago, será para cada cargo as aulas? Essas aulas que eu mencionei são aulas gerais. Ou seja, eu vou te dar direcionamento. Esse direcionamento, a princípio, ele não é relativo ao seu cargo, mas sim à sua forma de preparação. Tudo bem? E, professora, eu vou, na verdade, essa parte aqui eu quero mostrar a vocês em outro lugar. Eu quero que vocês esperem só um pouquinho, porque a gente construiu uma plataforma e ela está muito bonita. Deixa eu mostrar aqui em uma outra aba. Só esperem um pouquinho enquanto eu entro na plataforma. Coloquem dúvidas no chat, quem estiver aqui, então. Aproveita para deixar dúvidas enquanto eu abro a nossa plataforma de aulas. Quem estava comigo no preparatório de Gramado vai ter uma surpresa boa, porque está bem diferente dessa plataforma, tá?
Agora a gente tem uma plataforma otimizada, repaginada, com conteúdos diferentes. Tá abrindo aqui. Deixa eu abrir a plataforma direto aqui para vocês conseguirem ver por dentro. E quem também ainda não conhece como que funciona esses acompanhamentos, vai conhecer agora. Como que funciona essa plataforma por dentro. Só um minutinho, que eu já estou abrindo. Pronto. Deixa eu trocar minha tela. Deixa eu ver aqui no chat quem está aqui comigo ainda. A Binoan está. Thaís, Carolina, Janaína. Janaína, olha só como está diferente a nossa plataforma agora. Você que fez o outro protocolo com a gente. Olha só, pessoal, essa aqui é a parte interna da plataforma que vocês vão ter acesso. Então, quando vocês entrarem, se acessarem pelo notebook, pelo computador, vai ser essa página que vocês vão ver. Quando a gente desce aqui para baixo, a gente separou em quê? Em módulos. Então, vocês vão ver os módulos. Dentro de cada módulo, vai ter o quê? Vai ter aulas. Então, esse primeiro módulo aqui é o módulo de boas-vindas. Aqui dentro a gente consegue ver as aulas, que eu mencionei para vocês, tanto as aulas quanto os materiais. Aqui no final, quem entrar consegue acessar aqui no final e consegue entrar na nossa comunidade do WhatsApp. Aqui vai ser o curso de Fundamentos da Educação. Aqui a gente vai colocar os materiais exclusivos, os simulados, a legislação esquematizada, que eu vou mostrar para vocês ainda, que eu não mostrei como que ficou a legislação esquematizada. Esse módulo aqui é ensinando como estudar por inteligência artificial. Aqui, como que a gente faz questões? Eu mencionei sobre as questões, mas como que a gente faz questões de fato? Aqui são técnicas de aprendizagem, como que você senta e aprende. Um módulo te ensinando a planejar a sua rotina de estudos. Esse aqui vai ser atualizado quando o edital sair. Então, aqui dentro você vai ter o quê? O edital verticalizado do edital. Então, aqui você vai ter todo o checklist dos conteúdos que você precisa estudar. Que mais? Deixa eu mostrar um outro aqui por dentro. Aqui tem as nossas aulas. Então, você entra, você acessa as aulas. Tá bonito, né, Janaína? Eu preciso dar os devidos créditos ao meu namorado, que é designer. Ele que fez toda essa repaginação da nossa plataforma. Então, essa é a principal plataforma que a gente vai acessar, além da comunidade do grupo do WhatsApp. Aqui do lado esquerdo vai ter o menu com as principais informações e acessos que você precisa. Basicamente, esses são os nossos módulos. Dentro de cada módulo, você consegue acessar o material que está organizado aqui dentro. Tudo bem? Vou voltar para a apresentação. Apresentar outra coisa. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Reforçando mais uma vez que isso aqui é só uma prévia do que a gente vai ter. Provavelmente eu devo atualizar ao longo do nosso acompanhamento com mais informações e mais conteúdos para vocês. Tudo bem? Olha só, esse aqui é o meu xodó, que é a legislação orgânica esquematizada. Deixa eu ver se eu consigo dar um resumo. Olha como que é a lei orgânica do município de Canela aqui na minha esquerda. Esquerda aqui é a legislação que vocês abrem e encontram. O que eu fiz? Peguei toda essa legislação densa, grande, complexa, cheia de termos, que a gente olha e pensa, meu Deus, como que eu vou lembrar disso no dia da minha prova? E coloquei em forma de tópicos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que eu não consigo ampliar mais do que isso para vocês conseguirem ver de perto. Mas eu organizei todos os tópicos da legislação por artigos. Acho que agora ficou melhor. Por artigos, por informações mais importantes. Tudo organizado aqui para você conseguir acessar, ler e aprender de forma mais fácil. Não substitui a leitura da legislação,
mas te ajuda e muito a conseguir lembrar disso depois, ok? A Janaína, eu já digo, só façam, é muito acompanhamento. Que bom, Janaína, que bom receber esse seu feedback. Essa parte aqui é a parte dos simulados. Algumas pessoas já conhecem o simulado, então já sabe como que funciona, como que é por dentro. São simulados com as questões muito iguais à questão da própria banca. Então, esse simulado, além de tudo, ele tem um gabarito comentado. Então, além de saber a resposta, você sabe a resposta e a explicação para a resposta. Legal? Rosane está com a mão levantada. Quer falar, Rosane? Pode falar. Ou você levantou sem querer? Deixa eu só ver. Ah, tá, deve ser sem querer, tudo bem. Então, esse aqui é como que funcionam os simulados por dentro. Por dentro dos simulados, a gente tem, né, a organização das questões e a resposta já com a explicação de cada questão. Deixa eu passar. Hoje, eu tenho uma oferta muito especial para quem está aqui comigo. Quem está aqui nessa aula comigo, hoje você vai conseguir acessar, entrar dentro da plataforma com um desconto de 50%. Lembrando que agora é pré-lançamento. Depois desse momento, já vai ser outro valor. Informação importante. Só quem está comigo aqui hoje, nessa aula, até a aula ficar aberta, esse vai ser o valor. 197 à vista ou 12 vezes de R$ 20. Quem é daqui de Canela e região sabe que R$ 20 hoje em dia não está pagando mais nem um pastel com um refrigerante no centro da cidade. Então, é muito barato em comparação ao que você vai receber lá dentro da plataforma. Essa oportunidade, esse valor, ele é válido somente para quem entrar hoje durante a nossa aula. Lembrando que os 5 primeiros conseguem lá o acompanhamento e a orientação individual comigo, ok? Após essa aula, não vai ser mais esse valor. Dentro da nossa aula agora, eu consigo oferecer para você 50% de desconto e para quem for meu aluno, tem uma oportunidade mais especial ainda. Quem já foi meu aluno, na hora de entrar, tem a opção de colocar que foi meu aluno e ainda ganha mais 15% de desconto. Tudo bem? Então, quem quiser continuar nosso acompanhamento, ao entrar lá, você consegue continuar o acompanhamento com um desconto de praticamente 65%, né? 50 mais 15, 65% de desconto durante a nossa aula agora. Depois da aula, em compromisso com quem está aqui comigo hoje, em compromisso com quem está aqui do início ao fim, vou oferecer essa oportunidade com esse valor de desconto. Vou mandar o link aqui no chat, tem o QR Code na tela, para quem quiser escanear o QR Code. Rosane perguntou aqui no chat, mas vou mandar o link também, é só vocês clicarem que vocês conseguem entrar. Tem alguma dúvida? Quem aqui realmente está comprometido e quer fazer esse investimento na sua aprovação? Vai ser investimento de tempo, de energia, para que você consiga realmente se preparar com método, técnica e estratégia até o dia da sua prova. Tiago, muito bom, muito bom. Quando vocês forem entrando, já podem clicar lá dentro da... Vocês vão receber um link pelo e-mail, só explicando para como que funciona. Quando vocês entram, vocês recebem um link no e-mail, um link lá no e-mail. Ao clicar no link do e-mail, vocês conseguem entrar na plataforma e lá vocês conseguem acessar o link da nossa comunidade no WhatsApp, que é onde vocês vão entrar, e aí vocês vão ter interação com outras pessoas. A gente terá um grupo fechado somente de avisos, então quem talvez não goste de grupos com interação, vai ter um grupo somente de avisos fechado só para receber informações importantes. Mas, basicamente, é esse o procedimento. Então, eu sei que muita gente fica com dúvida, mas será que eu vou realmente investir nisso? Na verdade, a pergunta que você deve fazer é: isso, Rosane, nesse link. A pergunta que você deve fazer é: eu realmente quero essa aprovação? Eu realmente quero ser aprovado? Eu realmente quero conseguir ser servidor público do município de Canela? Se a resposta for sim,
essa é a oportunidade perfeita e a oportunidade que você precisa para conseguir entrar na nossa comunidade e se preparar com direcionamento e estratégia. Então, se você ainda tem dúvida, depois eu rolo o chat, vejo os comentários de quem já foi aluno meu, de quem já esteve comigo durante o acompanhamento de Canela, porque a gente tem esse acompanhamento contínuo do início ao final da preparação. Rosane, como você faz para ganhar desconto? Veja se na hora de pagar tem o link, tem a opção de você colocar o cupom e você conseguir os mais 15%. Se não tiver, depois você me chama e eu consigo te ajudar. Tudo bem? Ah, na verdade, se você colocar o seu mesmo e-mail de compra, quando você for lá fazer o checkout, o mesmo e-mail que você... Aí a da Janaína foi automático. Muito bom. A Janaína conseguiu e foi automático. Quem mais aqui tá com dúvida? Legal. A Janaína. Isso, Thiago, no link acima. Coloquem, quem foi meu aluno, coloca o mesmo e-mail que vocês conseguem o desconto já automático. Maravilha, maravilha. Eu vou ficar aqui por algum tempinho só para conseguir manter essa proposta durante a aula. Então, quem talvez está se organizando para conseguir finalizar, eu vou permanecer aqui para conseguir oferecer essa oportunidade de fechar ainda durante aqui a nossa aula, tudo bem? Deixa eu só recapitulando aqui quais são os nossos bônus. Então, agora vocês terão um curso de Fundamentos de Educação, mais a nossa comunidade no WhatsApp, que entra como bônus aí para quem está nesse processo de preparação para o concurso da Prefeitura de Canela. E eu queria deixar para vocês aproveitar, como eu disse, é um pré-lançamento. Então, depois do edital, talvez eu vá abrir novamente, só que aí vai ser com uma proposta mais diferente. Mais diferente. Muito bom, muito bom. Muito bom ver o comprometimento e foco de vocês com a preparação, com essa preparação para o concurso. Janaína, gente, é muito bom esse acompanhamento. Esse direcionamento faz toda a diferença. Sendo bem sincera, na maioria das vezes o que nos falta é esse direcionamento, né, Janaína? Porque o conteúdo, como eu já disse aqui, o conteúdo a gente tem de forma gratuita na internet. Então, se você abre o YouTube e pesquisa lá, língua portuguesa para o concurso, você vai encontrar várias videoaulas de língua portuguesa para o concurso, seja lá de qual nível for. Mas se a gente não sabe como que a gente estuda, como que a gente senta, como que a gente anota, como que a gente faz mapa mental, a gente não consegue avançar. Então, ter esse direcionamento ele é muito importante e é o que faz a diferença na aprovação de muitas pessoas, que tira muitas pessoas do zero e faz as pessoas chegarem, de fato, na aprovação. Deixa eu só colocar aqui. E tem gente falando assim, mas eu não tenho tempo para fazer, será que eu vou conseguir fazer? É justamente esse o nosso objetivo. Principalmente para quem tem pouco tempo, é importante ter esse direcionamento para você não conseguir, para você não perder tempo durante essa preparação. Então, professor, eu tenho pouco tempo, será que eu consigo? É óbvio que a gente vai conseguir estudar, se aprofundar, para que, mesmo com o pouco tempo que você tenha, você utilize esse pouco tempo com inteligência. Porque tem muita gente que tem aí 3, 4 horas disponíveis, mas não usa com inteligência. Durante o estudo, senta, coloca o celular ao lado. Não tem como a gente estudar e conseguir aprender nesse formato. Então, mesmo se você tem pouco tempo, vai ter aulas específicas para te ajudar a direcionar, se direcionar e organizar o seu tempo de acordo com a sua demanda, de acordo com os seus objetivos diários. Tudo bem? Mais alguém tem dúvidas aqui em relação ao nosso acompanhamento? Aqui eu estou conseguindo ver várias pessoas entrando. Sejam todos bem-vindos, quem entraram aqui hoje.
Que bom ver vocês aqui. Maravilha, maravilha. Nossa comunidade está crescendo, vai crescer cada vez mais. Que maravilha receber vocês aqui. Sejam todos bem-vindos aí, quem estão entrando. Tem alguém com dificuldade em finalizar? Se tiver, me fala aqui que a gente já consegue resolver. Ok. Bom, nossa, estou criando minha senha. Que legal, Andréia. Seja muito bem-vinda ao nosso acompanhamento. Vai ser muito bom ter você na nossa comunidade. Por nada. Bom, pessoal, nosso teto aqui era de 1h30, passamos um pouquinho, mas tudo bem. Então, vou deixar aqui, né? Quem quiser ainda ficar aqui para conseguir tirar dúvidas. Para conseguir tirar dúvidas, aparecer para mim pagar. Isso, KiwiFi, Thiago, é na KiwiFi mesmo. Então, quem quiser tirar dúvidas, aproveita esse momento aqui ainda. A Eliana, o que posso colocar? Cupom é somente para quem foi meu aluno, Eliana. Nesse momento, eu coloquei apenas para quem foi o meu aluno, tá? Obrigada, Daniane. A gente vai se falando, a gente vai se vendo. Quem faz parte do nosso grupo pode permanecer lá, inclusive. A gente vai passar mais informações, continuar informando sobre o concurso. Bom que vocês gostaram. Então, a gente vai finalizando por aqui. E foi muito bom ter essa aula com vocês. Quem já me acompanha lá no Instagram, continue acompanhando. Vou me comprometer e empenhar para continuar produzindo conteúdo para vocês. Tem alguém ainda finalizando aí, só para me conseguir ter controle aqui e permanecer por mais tempo para a André está finalizando, maravilha. Podem finalizar com calma. Esse valor ele ainda está disponível para quem estava aqui na aula. Depois infelizmente, a gente muda em respeito, em compromisso a vocês que estavam aqui hoje. Quem se dedicou, quem tirou tempo para estar aqui hoje. Estamos somente na espera da banca agora. Verdade, Daniane. Agora é esperar a banca sair e torcer aí. Lourdes já fez. Que maravilha, Lourdes. Seja bem-vindo novamente. Vai ser um prazer conseguir acompanhar com você aí e darmos início ao nosso acompanhamento. Pessoal, então, agradeço a presença de cada um de vocês. Me coloco à disposição, né? Tem aí o meu comprometimento e a minha participação nessa preparação e a ajuda de vocês e colaboração com a preparação de vocês. Então, desejo uma boa noite, um bom descanso. Obrigada, Janaína, eu que agradeço. Obrigada, Andréia. E aí, quem conseguiu entrar, a gente vai se falando. Ah, detalhe, para quem está entrando agora, as aulas elas serão subidas ainda, tá? Elas serão postadas. Então, talvez vai ter módulos que vocês não vão ver aulas. Por que não vão ver aulas? Porque elas estão sendo colocadas lá na plataforma. Dentro de uma semana, eu acredito que eu consiga colocar todas as aulas lá, porque tem que ficar subindo uma por uma. Então, vocês conseguem acessar todas as aulas lá. Então, pessoal, te respondo assim no WhatsApp, Rosane. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa noite. Qualquer dúvida, eu sigo à disposição. Espero ver vocês aí nomeados como servidores de Canela. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Devo, inclusive, fazer aula de análise edital quando o edital sair. Então, se você já me acompanha, continue acompanhando para eu postar sobre análise edital. Tchau, tchau, tenha uma boa noite. Até a próxima aula.